social desorganizada, com certeza terá muitos problemas para começar a atender mais clientes, escalar o seu faturamento ou até se verá trabalhando mais do que trabalhava na CLT e ganhando menos. Organização, mulher, é a base do seu trabalho, tanto para você passar profissionalismo para o seu cliente, quanto para você conseguir curtir a sua liberdade, que eu aposto que foi um dos motivos pelos quais você escolheu a profissão de social media, para viver a liberdade, ter mais tempo para sua família, ter mais tempo para viajar, poder trabalhar viajando. Mas tudo isso só acontece se você tem organização. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te ensinar como você pode organizar a sua rotina na prática mesmo, o seu dia a dia, para que você consiga ter mais tempo dentro da sua estrutura de trabalho de social media. Cheguei, maravilhosa! Eu me chamo Ari Carol e eu sou mentora de social medias que desejam ser lucrativas e insubstituíveis para os seus clientes. Será, social media, que você está atendendo 3 clientes, mulher, e já está se descabelando porque não está dando conta? Ou será também que você é iniciante, está começando na carreira e não faz ideia de como você pode se organizar dentro da profissão? Ou ainda está começando agora, colocando aquele pezinho na água, né, testando a temperatura para ver como é trabalhar em casa, dia a dia, com você sendo sua própria chefe e não está conseguindo ser produtiva, não está conseguindo render esse teu tempo que você precisa de trabalho? A solução disso tudo, para todos esses pontos, é a organização social. Não tem para onde fugir. Mesmo que você esteja olhando esse vídeo falando, meu Deus, Ari, mas eu sempre fui desorganizada, eu não tenho facilidade com isso. Você precisa encarar isso de frente, social, porque você escolheu a profissão de social media e ela exige sim que você desenvolva algumas habilidades. Então, se você quer trabalhar em casa, quer ser autônoma, quer ter um alto faturamento, você precisa olhar com carinho para a organização e começar a desenvolver essa habilidade. Porque por mais que você não seja organizada aí no seu dia a dia, nos outros pontos da sua vida, você consegue sim ser organizada na sua profissão. Basta você querer aprender e começar a aplicar isso no seu dia a dia até virar um hábito natural para você. Mas mais do que isso, hein, eu vou te dar mais um motivo aqui, muito mais forte até do que a sua produtividade, que é o motivo do profissionalismo. Uma social desorganizada, que tem confusão, não tem processos, passa imediatamente para o seu cliente a impressão de ser uma social amadora. E para amadoras, nós pagamos menos. Amadoras, nós não confiamos tanto quanto líderes, quanto experts. Então, quando você começa a ser desorganizada, o teu cliente tem uma percepção mais baixa do seu valor e da qualidade do seu trabalho. E não é isso que você quer, não é mesmo? Eu aposto que você tem muita qualidade, você é muito dedicada e você consegue expressar isso também durante a sua venda, durante o seu trabalho, através da sua estrutura e organização. E o que você precisa, então, mulher, para ser uma social organizada? 3 pilares básicos, que é a sua rotina, os seus processos e a sua estrutura de trabalho e recepção ali do seu cliente. Eu vou falar de cada um desses pontos em detalhes para você montar agora mesmo comigo nesse vídeo a sua estrutura de organização de social media. O primeiro ponto é a sua rotina. Você precisa delimitar um horário para começar e terminar de trabalhar. Por mais que você tenha liberdade, nossa profissão permita essa flexibilidade, quando você deixa assim ao léu, né? Qualquer horário eu trabalho, eu posso começar em um horário específico e terminar em outro, você acaba não criando rotina. Nós precisamos de rotina para nos tornarmos produtivas, para conseguirmos render e trabalhar bem e nos sentirmos confortáveis com o nosso dia a dia. Então, para você não acabar caindo naquela procrastinação, começar a se ver cada vez mais com preguiça e sem vontade de fazer as coisas, é essencial que você crie os seus horários de trabalho, que você marque um horário para começar a trabalhar e um horário para terminar de trabalhar todos os dias. E aqui é interessante, você pode utilizar essa flexibilidade que a nossa profissão permite também por trabalhar em casa. Então, por exemplo, você pode muito bem colocar que vai acordar às 8 horas da manhã, e você vai pra academia, termina de malhar, se arruma até às 10h30. E aí você começa o seu expediente da manhã, das 10h30 até o meio-dia e meia, e depois você tem aí sua pausa para o almoço, volta a trabalhar 2 horas e vai até, por exemplo, às 5 da tarde. Então, você não precisa colocar um horário de expediente fixo, no sentido de ser igual ao que todo mundo no CLT trabalha.
Não, você pode trazer ali uma flexibilização com relação à sua rotina, ao que você quer fazer. Às vezes tem um dia específico que você fica com o seu filho à tarde ou de manhã, então você pode sim colocar essas lacunas de flexibilização. Mas é importante que você tenha um calendário aí do seu Google, por exemplo, o Google Calendar, né, aqui na internet, e você coloca ali as lacunas que são certinho, os blocos que são do seu trabalho, momento de trabalho. Além disso, você vai precisar organizar um dia específico para atender em reuniões. A pior coisa que você pode fazer, que mais vai te deixar desorganizada, que parece que vai sugar o seu tempo, vai fazer você não render direito e se sentir improdutiva, é marcar reuniões picadas. Então, marcar uma reunião na segunda e daqui a pouco uma na terça de manhã e depois terça à tarde. Reuniões costumam gastar muito do nosso tempo e sugar bastante da nossa energia. Então, vai ser comum, depois de uma reunião, você se sentir cansada ou com não tanta vontade ali de produzir nesse dia. Por isso, o ideal, para você economizar o seu tempo, para você ser mais produtiva e conseguir focar numa tarefa específica, por exemplo, produzir as legendas para o seu cliente, é que você não fique colocando reuniões ali no meio e crie um dia específico para você conseguir atender esses clientes. Por exemplo, sexta-feira sempre vai ser o meu dia de marcar reuniões, sexta-feira de manhã e sexta-feira à tarde, ou quinta-feira de manhã e quinta-feira à tarde. E apenas abra exceções quando for realmente urgente, o seu cliente não puder marcar nessa data, ou precisar que você marque antes com ele em outro dia. Marque também um dia no seu calendário para que você resete e reestruture toda a sua organização da semana. Organização é sim processo, é sim rotina. Então, quando a gente entrar aqui numa parte mais específica de processos e estrutura, você vai ver que você precisará resetar, alinhar, reorganizar toda a sua estrutura toda a semana, para que você se mantenha assim organizada e produtiva. Então, marque um dia também para fazer isso. Eu recomendo que seja o domingo, ele é excelente para fazer isso. Você pode muito bem no domingo à noite alinhar, mas se você é uma pessoa que no domingo costuma ficar off de tudo, não vai ter jeito. Então, o melhor dia para fazer isso é numa sexta-feira ou numa segunda-feira logo de manhã. Nesse período que você colocou, que será o seu período de trabalho, aqueles blocos, né, que você colocou em cada dia da semana ali que você irá trabalhar, é muito importante que você seja muito produtiva. O grande erro ali, o grande vício, talvez, que você tenha vindo também do CLT, é você passar horas e horas lá no seu trabalho CLT e não render tanto. Por vezes não tem metas, não tem tantos objetivos, e aí você acaba vindo com esse hábito muito negativo para dentro do seu trabalho aqui. A diferença é que aqui, você, mulher, vai se convencer o tempo todo a deixar as coisas irem pra frente, a empurrando com a barriga. Então você não tem um chefe para ficar te cobrando, você tem só você mesma. E você costuma ser muito mais maleável com você mesma do que o seu chefe era. Então aqui você pode incorrer num perigo muito grande, que é atrasar as coisas, começar a se tornar uma mulher super procrastinadora e com preguiça. Por isso, o que eu te recomendo? Foque em trabalhar pouco, mas trabalhar bem feito. E dessa forma você será produtiva. Produtiva não é trabalhar horas e horas por dia, você começar a escolher a profissão de social media para ter mais tempo, mais liberdade e se ver trabalhando lá 10 horas, 11 horas, 12 horas, muito mais do que você trabalhava no CLT, mulher. Não é isso que eu desejo para você. Então, para que você seja produtiva, é importante que você foque no seu momento de trabalho, não fique fazendo várias coisas ao mesmo tempo, procure se organizar o seu ambiente, para que tudo colabore, para que você sente e faça o que tem que ser feito no menor tempo possível, para que depois você possa simplesmente aproveitar o seu dia, com a sua família, com o seu esposo, com a sua esposa, o que você desejar. Eu tenho um vídeo específico sobre produtividade, em que eu te conto várias e várias estruturas e estratégias para que você justamente se torne mais produtiva nesse seu momento de trabalho. E eu vou deixar ele linkado aqui em cima para você assistir depois. O segundo pilar são os seus processos. Eu já peguei aqui o meu computador para que você possa ver exatamente como organizar cada partezinha dos seus processos de trabalho e como isso vai te ajudar muito a se tornar 1000 vezes mais organizada, mesmo que você não tenha essa habilidade, né? Ou ache que você não tem essa habilidade. Muito é só sobre rotina e você criar estruturas que facilitem aí para que você tenha essa tal da organização. A primeira coisa que você precisa ter são processos do seu trabalho. Ou seja, coisas que acontecem frequentemente e você pode facilitar se você anotar, tirar da sua cabeça que não foi feita para guardar um monte de informação e sim ser criativa, criar e pensar sobre possibilidades e colocar em um lugar que você saiba que estará seguro e sempre que você precisar recorrer, estará lá. Então aqui nós temos, por exemplo, um processo que é essencial que você sempre tenha, que é o quê? Os processos mensais com cada um dos seus clientes. Então você concorda comigo, Social, que todo mês o seu cliente precisa pagar para você, você precisa fazer a planilha de conteúdos dele, você precisa enviar essa planilha para o seu cliente? Só que quando você está muito atarefada, atendendo muitos clientes, você pode esquecer de algum desses passos. Por isso é essencial que você crie esse processo, descreva, igual eu fiz aqui, cada uma das atividades que você tem que fazer aí com o seu cliente e você crie isso num calendário onde você possa controlar essas atividades.
Eu vou dar um exemplo aqui de como eu faço as minhas tasks diárias como social media. Então eu tenho aqui filtrado, por exemplo, um cliente nosso, que é estilo e visão, e aí nós temos aqui as tarefas que nós temos que fazer todos os meses com esse cliente. Assim que eu termino uma tarefa, por exemplo, elaboração de criativos de story, né? Para essa cliente, eu venho aqui na data e eu mudo para o mês seguinte. Então, por exemplo, essa tarefa ela tem que ser realizada todo dia 11. Eu sei que todo dia 11 eu preciso fechar a elaboração de criativos de story, né, dessa cliente minha. Então, eu venho aqui, terminei de fazer essa tarefa, coloco aqui como tarefa feita, né? E aí, eu mudo do dia 15 lá para o outro mês até o máximo do dia 11, porque eu sei que dia 11 é o prazo máximo para realizar essa tarefa, igual eu anotei ali. Então, eu vou mudar, por exemplo, para o dia 9, uma sexta-feira, né? Porque eu não trabalho de sábado e domingo, por exemplo. Então, eu mudo para uma sexta-feira aqui, dia 9, e pronto. Aqui nessa planilha automática, ele já remanejou lá para o próximo mês, certo? Eu posso até mudar aqui para programado também, para já ficar certinho a minha tarefa. Então, todo mês precisa ser feito isso, você saber exatamente quais que são as tarefas de cada um dos seus clientes que você precisa executar. Eu sugiro que você sente depois, faça uma lista de quais são os processos do seu trabalho, o que você tem que fazer e quais são os prazos para cada cliente, e você anote isso na planilha muito bem estruturada para que você tenha sempre o controle disso, do que você tem que fazer todos os dias. Uma outra coisa que é super importante você saber e ter anotado também dentro dos seus processos é isso aqui, ó, mulher, um checklist de outros processos que também são padrões na sua empresa. Por exemplo, o cliente chegou, né, o onboarding aqui do nosso cliente. Ele entrou na sua estrutura, como você vai fazer para recepcioná-lo? Quais são os processos padrões que você tem que fazer, as informações que você tem que coletar, para que você não esqueça e consiga ter um padrão de atendimento do seu cliente? Então aqui nós temos, por exemplo, onboarding, novo cliente, gerenciamento mensal, fechamento do serviço, enviar dados de pagamento para o cliente, anexar comprovante de pagamento no Drive, elaborar o contrato, enviar para assinatura, né? E o que é esse checklist que você tem? Onde que é, mulher? Esse checklist com todas essas informações aí, essas tasks que você colocou aqui do ladinho, essa organização e estrutura de tasks, o que é isso? Esse é o Social Boss, é a minha estrutura, a minha ferramenta de organização que eu criei para gerenciar a minha empresa. Ela compõe todos esses pilares aqui, ó, cliente, empresa, financeiro, administrativo e os extras, que são checklists, né? E outros aqui, bônus. E as socials ficaram loucas com essa minha organização e começaram a pedir para ter também. Então hoje eu vendo ela no formato de ferramenta de organização chamada Social Boss e você pode saber mais aqui embaixo na descrição desse vídeo. Essa organização aqui que você viu, social de tasks, de checklists, ela é fundamental para quê? Não só para a organização, mas produtividade está muito ligado com clareza mental, com você saber o que tem que ser feito e não ficar se preocupando, pensando em outras coisas. Então, quando você é uma pessoa que tem muita coisa para fazer, muita coisa para lembrar, e você não coloca isso num lugar seguro, o seu cérebro fica o tempo todo relembrando você dessas coisas e você não consegue focar naquilo que você tem que fazer. Consequentemente, você não se torna produtiva, você aumenta muito mais as suas chances de erro, de errar durante uma produção de conteúdo, de deixar uma legenda passar com uma escrita errada para o seu cliente. Então, além de ter essa estrutura aqui que você consegue ter uma segurança exatamente do que fazer em cada dia nas suas tasks, eu tenho também uma estrutura que eu chamo de caixa de entrada. Então, aqui dentro do Notion, eu também crio ali uma página em que eu vou jogar todas as informações que eu preciso lembrar, mas que não devem ficar na minha cabeça, porque vão me atrapalhar, vão fazer eu não ter aquela paz mental que eu acabei de falar pra vocês. Então aqui na caixa de entrada, qualquer coisa, não importa se seja pessoal ou de trabalho, que venha na minha cabeça, eu anoto para que depois, no meu dia de resetar a minha organização, lembra que vai ter um dia da semana que você vai reorganizar tudo, alinhar ali as tasks, conferir se tá tudo certinho. Nesse dia, eu vou colocar uma data e prazo para fazer cada uma dessas atividades. Mas eu tenho onde anotar, como se fosse um bloco de notas, para que eu não esqueça, mas para que também eu não fique me preocupando em ficar lembrando o tempo todo disso, e isso me perturbando o dia inteiro quando eu estiver fazendo alguma coisa pro meu cliente, eu acabe errando ou não me tornando tão produtiva quanto eu poderia ser. E o último pilar da sua organização se chama estrutura. Que estrutura, Ari? A estrutura onde você organiza todas as suas informações dos seus clientes e por onde também você consegue passar para o seu cliente o que ele precisa aprovar no mês, os conteúdos que serão postados, as legendas, todas as informações. Então, a sugestão do que você pode fazer é justamente essa estrutura aqui que eu tenho lá no Social Boss também, que é organizar um local fixo onde você pode colocar todos os materiais que você precisa. Será que você é daquela social que guarda parte dos materiais no Drive, aí parte também tá de prints lá na sua galeria do celular, e também você anotou parte das informações no bloco de notas,
E às vezes você envia alguma informação para o seu cliente direto no WhatsApp e fica tudo perdido, mulher. Você não sabe onde encontrar. E quando você não sabe onde encontrar, você gasta tempo procurando ou deixa informações importantes de lado. E isso faz com que você não seja organizada e muito menos produtiva. Então você pode colocar num único lugar, como por exemplo, tem no Social Boss e tem no Notion aqui, nossa estrutura, né, de organização, todos os materiais que nós precisamos do cliente. Isso facilita não só a minha organização, mas também o meu profissionalismo. Porque se eu quiser alguma vez delegar o meu trabalho para alguma designer, delegar para uma outra social me ajudar, eu consigo ter num único lugar todas as informações desse cliente, de forma que ela saiba exatamente o que é o cliente, qual a empresa dele, qual a necessidade, qual é o brain, os materiais que ela precisa para executar esse trabalho. Você pode organizar também objetivos de metas, branding da marca do seu cliente, você pode aqui elaborar a estratégia, né, desse cliente também aqui pelo Social Boss, pode colocar um lugar fixo para ter ideias de conteúdo para esse cliente, ideias de títulos, de estratégias e também o mais interessante do Notion aqui e que você pode muito bem replicar, copiar e colar, né, dentro da sua estrutura através do Social Boss, é esse calendário de postagens. Muitas socials não sabem como organizar as postagens do cliente e isso deixa elas muito loucas, né? Elas fazem parte pelo Drive, parte pelo Trello. Às vezes o Trello é complicado para o cliente porque ele não é tão intuitivo visualmente quanto o Notion, por exemplo, né? Quando você bate o olho aqui, você consegue ver que é um calendário de postagens, não tem segredo, né? Cada dia aqui terá um post. Agora no Trello isso não é tão fácil para a pessoa aprender a mexer de primeiro momento. Então aqui uma sugestão é que você faça um calendário onde você consiga compilar todas as informações que seu cliente precisa para aquele post. Por exemplo, aqui a gente teve no dia 1 um post de mood board. E aqui eu consigo controlar todos os processos de criação desse post. Se o conteúdo foi feito, se o criativo, a arte, né, foi feita, se a legenda está feita, se ele já foi aprovado, que tipo de óculos que é, os objetivos, estilos, aqui a parte mais estratégica, né, desse post. Eu consigo colocar aqui qual óculos que foi tirado foto. Então, coloquei aqui que é um mood board. Então, é para ter lá uma foto de um óculos, com uma foto de uma roupa, com uma foto de uma joia. Mas qual óculos é esse? Então, quando é tirada a foto lá com a cliente, eu coloco aqui, coloco o valor também. E aqui o cliente consegue ver os títulos e textos de card, caso seja um carrossel, consegue ver as legendas. E caso tenha aqui alguma coisa que ele precise postar, por exemplo, um Reels, também fica aqui à disposição, linkado. Então, todas as informações que o cliente precisa estão num único lugar, para ele aprovar esse post, para adicionar um comentário aqui falando se ele gostou, se ele quer que troque alguma coisa. E isso facilita muito a minha organização, porque eu não preciso ficar mudando de locais ou perdendo algumas informações relevantes, porque eu tenho várias estruturas de organização. Não, eu tenho uma única só, em um único lugar, e isso é fundamental. Com certeza, aplicando essa base ali de quadros de organização que eu te passei de estrutura, você se sentirá 1000 vezes mais organizada e produtiva no seu dia. E agora, para fechar esse vídeo com chave de ouro, eu quero te dar algumas outras estratégias que são também importantes para que você seja uma social muito mais organizada. Mantenha cronogramas de clientes para o mês todo. Ou seja, não faça programações de postagem a cada semana. Isso vai fazer com que você não consiga atender muito mais clientes, porque você divide tudo que você tem que fazer com todos os clientes em 7 dias, em vez de dividir em 30. Então, quando você fechar um contrato com um novo cliente, fecha esse contrato para que você produza os conteúdos dele para o mês todo, de uma vez só. Fazendo isso, você com certeza terá muito mais tempo, clareza mental, liberdade, para que você consiga atender mais clientes ou até mesmo viver sua rotina aí normal, tendo seu tempo de descanso, tendo seu tempo de lazer aí com as pessoas que você ama. Agora, quando você coloca a produção de conteúdo semanal, com certeza você começará a ficar louca, porque toda segunda você tem que começar todo aquele ciclo de novo de produção de conteúdo, em vez de deixar esse espaço para produzir o conteúdo todo, numa vez para o mês todo, e depois só acompanhar e gerenciar as redes sociais do seu cliente. Outra sugestão e estratégia super importante para sua organização é que você sente para produzir algum estilo de trabalho e faça ele até o final. Não fique picotando. Por exemplo, vou fazer aqui os conteúdos do meu cliente hoje. Então senta, mulher, e faz todos os conteúdos. Não começa a fazer parte conteúdo, parte legenda, daqui a pouco já pula para outro cliente. Isso faz com que você não siga uma linha de raciocínio. Acabe se perdendo, não lembrando o que você deixou de produzir ou não para o cliente. E mais do que isso, a sua estratégia também fica picotada, porque você não consegue seguir um fluxo ali de trabalho, que você sabe exatamente o que você fez antes, o que você está fazendo agora e o que você vai fazer depois. Então, sentou para fazer legendas? Faz todas as legendas até o final. Sentou para fazer as artes? Faz todas as artes até o final. Não fique picotando, faça tudo de uma vez só. Tenha, mulher, também uma rotina good mood.
Organização e produtividade vem muito da sua energia, ainda mais trabalhando em casa. Como que você quer sentir energia, vontade de trabalhar, vontade de fazer acontecer, sendo que você simplesmente acorda todos os dias, senta na cadeira, fica o dia inteiro na frente do computador e é só isso os seus dias a partir de hoje. Não tem um exercício, mulher, não tem nenhum momento para você ouvir uma música boa, elevar a sua energia, atender bem o seu cliente com vontade. Por isso, dentro da sua realidade, com o que você pode fazer, porque só você sabe, às vezes você tem 1 hora, às vezes você tem 5, 10 minutos, crie uma rotina Good Mood, para você fazer alguma coisa que você gosta, que te faz bem. Nem que seja sentar ali no seu sofazinho e tomar um chá, por exemplo, ou um café quentinho, no silêncio aí da sua manhã. Procure coisas que te fazem bem. Toda essa estrutura social que eu te mostrei, que eu passei aqui em alguns momentos, ela se chama Social Boss, que é a minha estrutura autoral de organização para social medias. Eu criei para organizar o meu trabalho e foi tanto sucesso, né? As pessoas gostaram tanto, porque ela é muito simples de ser entendida, de ser aplicada e facilita muito o seu dia a dia, é muito prática, né? Que elas ficaram enlouquecidas e eu disponibilizei elas agora a público para que você possa simplesmente copiar e colar esses templates e organizar toda a sua carreira e todo o seu trabalho como social media. Então, se você quer saber mais sobre essa estrutura maravilhosa de organização, é só vir aqui embaixo no link que eu contei mais pra você lá. Se esse vídeo te ajudou, retribua, mulher, com o seu fogo. Deixa aqui embaixo o seu like, comente também o que você mais gostou, se tem alguma dúvida, que será um prazer te ajudar nessa jornada aí de social media rumo à organização, né, mulher? Não se esqueça também de se inscrever no canal e eu te vejo numa próxima. Um grande beijo!